Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana se iniciando, né? E hoje eu quero compartilhar uma ministração com vocês, tá bom? O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho maior do que foi de semana passada, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar muito nos corações de vocês. Antes de mais nada, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a gente orar para que Deus possa tomar a direção, para que Ele fale conosco, amém? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, te agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. Te agradeço também, Senhor, por mais uma semana, Senhor. Pai, peço para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, Senhor, entendimento do que o Senhor deseja falar em nossos corações, Senhor. Capacite-nos, Senhor. Derruba, Senhor, toda distração, Senhor, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos sentir o Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa ministração que eu irei compartilhar hoje com vocês, Deus me deu ela em setembro do ano passado. Como eu compartilhei no meu testemunho, para quem não assistiu o vídeo de semana passada, eu estava passando por um momento em que eu estava tendo uma crise de identidade, onde eu queria entender quem era eu, onde eu queria entender o que o Senhor queria de mim. E foi clamando a Deus, assim, depois de muito tempo, que o Senhor me levou a essa passagem. Hoje eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Durante a semana, Deus ministrou ao meu coração, assim, eu até não iria trazer ela como sendo a primeira, né? Mas o Espírito Santo me incomodou durante a semana toda. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu peço para que você pegue a sua Bíblia, mas se caso você estiver vendo esse vídeo e não tiver como estar com a sua Bíblia aí em mãos, né? Ou se você não tiver uma Bíblia, instale uma Bíblia no seu celular, tá bom? E pega um caderno para você anotar os versículos, para que depois você possa consultá-los, tá bom? Enfim, antes da gente começar a ler essa passagem, que eu quero compartilhar com vocês aqui, eu quero que você entenda que tudo começa com Deus. Como eu expliquei da última vez, no último vídeo de semana passada, a gente não é o foco. O propósito da nossa vida, a nossa identidade, ela está muito maior do que uma realização pessoal, muito mais do que uma paz do espírito, muito mais do que uma felicidade. A gente tem que buscar a nossa identidade. Quem melhor para dizer quem nós somos? Quem melhor para dizer qual é o nosso sentido da nossa vida, se não for o Espírito Santo, se não for Deus, aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que nos criou, amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, versículo 1, a gente vai ler o 1, o 2 e o 3, tá bom? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão: Saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito interessante esse versículo, sabe? Quando Deus ministrou ao meu coração esse texto, eu fiquei um pouco incompreendida para entender o que o Senhor queria falar comigo. E eu fui estudar um pouco desse texto e eu senti muito tocar do Senhor, sabe? Porque quando a gente lê a história desse homem, que é um grande exemplo para nós, eu peguei num ponto muito importante, sabe? Que eu nunca tinha entendido. Que a história dele, diferente de outros personagens da Bíblia, como Paulo, Davi, enfim, outros grandes personagens, começa com um chamado. Começa com, não sei se vocês já pegaram para pensar nisso, mas não começa dizendo Abraão, ele fazia isso, fazia aquilo, Abraão vivia de tal maneira. Não, apenas dá uma notícia que ele era habitante da terra de Arã e que ele saiu dessa terra para ir fazer uma viagem, né, digamos assim, para ir para a terra de Canaã. Só que
essa passagem é muito mais interessante, assim, tem algo muito além do que apenas Abraão está mudando, Abraão está indo para a terra de Canaã, indo para a terra prometida. E é interessante perceber que essas palavras que foram proferidas por Deus é uma afirmação, é a primeira afirmação presente na Bíblia da revelação especial entre o povo judeu e a terra de Israel. Esse versículo que fala para ele assim: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, é algo assim divino, é um chamado divino de Deus. E aqui quando a gente vai no original do hebraico para entender o que está acontecendo aqui, mostra que não é, como eu disse, uma viagem, uma mudança de vida na vida de Abraão, não. O que está acontecendo aqui? Que Abraão, ele é o primeiro patriarca, né? Ele é a primeira pessoa na Bíblia a ter um relacionamento pessoal com Deus, onde esse relacionamento pessoal com Deus é baseado em dois aspectos: a fé e a obediência. Na primeira vez que Deus dirige a Abraão, ele diz exatamente isso, que ele vai precisar deixar a terra dele, que ele vai precisar deixar a parentela dele, que ele vai precisar deixar a casa do pai dele, para ele ir para uma terra que ele nunca ouviu falar até então, para ir atrás de algo desconhecido. E isso parece bem direto. Mas quando a gente examina o original mesmo, do hebraico, quando eu fui estudar o que estava acontecendo nessa passagem, lá no hebraico mostra duas palavras nessa palavra saia, que significa ler, lerá. Les, e o som delas é quase idêntico, o significado delas também é um pouco parecido. O ler significa vá para fora, o lerá significa vá para si mesmo. Isso quer dizer que Abraão, ele deveria submeter-se a uma partida traumática da sua terra natal. Ele, na verdade, ele não estava apenas de mudança, ele estava viajando para encontrar a sua verdadeira identidade, a identidade autêntica, aquilo que Deus chamou ele para ser. Uma vez que Abraão, ele entrando nessa terra prometida, a sua relação com Deus iria florescer. Ele viveria de acordo com o propósito. Isso mostra que ele entrando nessa terra prometida, ele iria viver um propósito pelo qual o Senhor chamou ele para ser. A relação dele iria florescer com o Senhor. Isso mostra também pra gente que não era só uma simples viagem, como eu disse. Não era simplesmente ele pegar a sua esposa, pegar as coisas essenciais, deixar tudo para trás e ir atrás de uma mudança comum, sabe? Como, por exemplo, nós fazemos quando a gente vai mudar de casa, quando a gente vai morar em um apartamento novo. Mas Deus queria revelar a ele que ele não era apenas mais um habitante da terra de Arã, mas que ele seria conhecido como pai da fé, que através dele surgiria uma nação cujo principal objetivo é ser fiel e obediente a Deus. E o que vemos aqui é que a fé ela é apenas o princípio, ela não é tudo que nós precisamos ter. Por quê? Porque através dela nós iniciamos o nosso propósito, nós iniciamos o processo para compreendermos quem somos nós. Mas para isso a gente vai precisar passar por um processo muito longo. Como tudo na nossa vida, tudo existe um processo para a gente entender as coisas de Deus, para a gente viver os sonhos de Deus. E trazendo para o nosso cotidiano, né? Um exemplo disso é como, por exemplo, o casamento. Quando um noivo e uma noiva vai casar, eles fazem um voto. Esse voto é o princípio do casamento. O que vai dizer se esse casamento vai dar certo ou não será a maneira que eles irão conduzir daqui para frente. É a mesma coisa que funciona com a nossa fé. Se vai dizer que nós vamos viver o propósito pelo qual o Senhor nos chama para viver, é o que nós iremos fazer com aquilo que o Senhor nos revela a nós. Ou seja, se eu não alimento a minha fé, se eu não busco o Senhor, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não busco mais o Espírito Santo,
nada vai adiantar. E então, quando Deus revelou essas duas dimensões para Abraão, ele queria que ele entendesse que a vida dele havia um propósito, que ele era único e que da mesma forma que o Senhor chamou Abraão, ele chama a mim, ele chama você que está assistindo esse vídeo, ele chama todo mundo que se dispõe a servir a ele, entende? E essa jornada de ir para si mesmo é um convite do Senhor para entender a nossa essência, meditar na palavra do Senhor para chegar no destino que Ele tem preparado para nós. Ou seja, entender o propósito pelo qual nós fomos criados. E eu quero compartilhar com vocês 3 reflexões a partir dessa história de Abraão. E eu convido a você a compreender comigo juntamente, a criar um pensamento aqui, amém? Então eu peço para que você não se distraia, para que você esteja atento, como eu disse no início do vídeo. Se você quiser anotar no caderno, eu acho super válido a gente anotar sempre o que nós aprendemos, porque às vezes a gente esquece e é bom pra gente ter em mente, sabe? É bom pra gente ter alguma coisa para consultar, sabe? E a primeira coisa que Abraão, e a gente aprende com Abraão, é deixar aquilo que não nos pertence. E existe renúncia. Para vivermos o que Deus quer de nós, para vivermos o propósito, para vivermos uma vida com propósito, para viver uma vida em que nós viveremos de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos ter que renunciar coisas. Vamos imaginar que o Senhor chegou para Abraão dizendo assim: faça essa caminhada pelo seu próprio benefício. E quando você chegar no local onde eu desejo que você esteja, eu te darei uma grande nação. Abraão, ele teve que deixar coisas que nós consideramos importantes. Ele teve que deixar a terra dele, ele teve que deixar a família dele, tudo isso para trás, para ir atrás de algo desconhecido. E vemos aqui que ele escolheu fazer isso, sabe? Porque ele entendeu que o plano de Deus era muito maior do que ele imaginou, era muito maior do que ele poderia pensar. Em Efésios 3:20, na versão NVI, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, nós escolhemos o que queremos. Deus apenas, ele nos dá o direcionamento, ele apenas nos faz o convite, mas a decisão é minha, a decisão é sua. Só existe 2 maneiras de viver uma vida com Deus. Ou você quer viver uma vida onde a sua existência vai ser de derrota no deserto, ou você entra na terra prometida. E quando a gente possui essa dificuldade de abandonar aquilo que Deus pede para nós deixarmos, isso acaba nos impedindo de viver o propósito, o plano de Deus, de viver uma vida vencedora, de viver uma vida em que você não vai ser frustrado, sabe? Às vezes Deus está pedindo para você deixar um trauma, deixar um relacionamento, um pecado, um hábito, e você está preso nisso porque aparentemente você está seguro. Ou seja, você cria uma bolha, sabe? E às vezes nós ficamos acomodados nessa situação, porém Deus quer dizer para você: abandone, sabe? O Senhor não nos chamou para viver no automático. Ele não nos chamou para viver acomodados. Ele nos chamou para viver o sobrenatural dele. A Bíblia fala em Romanos 8:28, se você quiser abrir, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje vivemos numa sociedade altamente ansiosa, sabe? Consumista. Um dado muito, assim, que chocou muito enquanto eu estudava um pouco, é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18,6% dos brasileiros, ou seja, para ser mais exato assim, 9,3% da população, ela sofre um transtorno de ansiedade. Isso nos mostra que nós acabamos ficando preocupados com o nosso eu, preocupados com o que nós queremos e acabamos nos esquecendo do principal. E a Bíblia fala em Mateus 6:33
que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando a gente busca primeiramente a Deus, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, sabe? Nós temos que parar de querer as coisas e guardar aquilo que não é de Deus para nossas vidas. E para nós, seja ela algo natural, material, seja ela uma coisa sentimental, Abraão, ele entendeu isso, ele entendeu e ele escolheu viver disso, ele escolheu viver pela fé, porque ele entendeu que no final da jornada, que ele iria alcançar algo que ele, na sua natureza, se ele tivesse continuado naquela terra, se ele tivesse continuado vivendo da mesma maneira que ele vivia, ele nunca teria alcançado, porque através dele, ele daria início a uma grande nação, cujo principal objetivo é ouvir a voz de Deus. Ou seja, o ir por si mesmo é a capacidade de crer naquilo que podemos tornar por meio de Deus. Sabe? É muito importante a gente buscar o Espírito Santo. É muito importante a gente viver pelo Espírito Santo, porque viver de Deus quer deixar o Senhor cuidar de nós, sabe? Eu sei que às vezes parece impossível, parece ser uma coisa muito difícil, porque eu confesso também, gente, quando Deus começou a se revelar isso a mim, eu tive que abandonar muitas coisas que no momento eu não entendia ao certo o que Deus queria me mostrar. Mas a partir do momento que eu decidi viver o propósito de Deus, a minha vida começou a ser transformada e eu vi coisas que eu jamais teria vivido se eu tivesse continuado naquela tristeza, naquela angústia. Então, minha gente, Deus quer convidar você. Se Deus está falando com você para você abandonar, confia no Senhor, porque se Ele começa uma obra em nós, Ele é fiel para cumprir. Se Ele promete algo, Ele é fiel para cumprir. Ele é verdadeiro, Ele não é mentiroso. Segunda coisa que eu convido a nós refletirmos é a questão da superação. Quando nós renunciamos e começamos a dar os primeiros passos para que Deus trabalhe em nós, Ele nos leva ao estágio de superação. Ou seja, que é quando nós entramos no processo de cura, onde Ele sara as nossas feridas, Ele nos tira das nossas próprias convicções. O problema é que muitas das vezes nós estamos tão acostumados com aquela dificuldade que quando Deus começa a querer tirar isso de nós, a gente começa a ter medo e entramos novamente na bolha que nós criamos e começamos a duvidar do agir de Deus. Só que nós não podemos deixar que as nossas heranças psicológicas, que as nossas heranças genéticas, que os nossos problemas impeçam de servir a Deus. Isso quer dizer que quando você permitir que Deus haja na sua vida e Ele começa a trabalhar na sua vida, assim, Ele começa a trabalhar por intermédio de você e começa a operar na sua vida por intermédio de você. Não existe força econômica, não existe força psicológica, força política, o que for que possa impedir o agir de Deus, o plano e a vontade do Senhor se cumprir na sua vida. E quando Jesus faz o convite, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 11:28, trata-se do descanso, trata-se de Deus nos levar ao descanso. Ele nos leva à regeneração, ou seja, Ele perdoa os nossos pecados, Ele purifica os nossos corações e Ele nos dá uma nova vida interior. E Ele não apenas deseja que nós descansamos, Ele também deseja que nós nos rendemos totalmente a Ele, sabe? Ele deseja receber você, Ele deseja que você entre no secreto e comece a buscar Ele, sabe? Ele não apenas quer que
você conheça Ele como Salvador, aquele que resolve os seus problemas, mas Ele também quer que você conheça Ele como Senhor. Ele quer que você entregue tudo na vida dele, Ele quer assumir o controle e operar através de você. Então, meu querido, Deus quer levar vocês a superar aquilo que tem impedido você de viver o plano de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui com a história de Abraão é que nós somos chamados para influenciar. Quando o Senhor falou com Abraão para ele sair da terra dele, era para que ele levasse a boa influência para os outros locais. Vemos aqui que o Senhor cura. E Ele cura não apenas para a gente guardar isso para nós. Quando o Senhor traz uma cura sobre as nossas vidas, Ele deseja que nós compartilhamos, testemunhamos aquilo que Ele fez em nossas vidas, sabe? E existe uma responsabilidade quando você é curado. E Abraão, Abraão entendeu isso, sabe? E quando Deus cura nossas vidas, é para que a gente testemunhe, é para que você compartilhe de alguma forma, para que você comece a cumprir o seu chamado, o seu propósito. E Abraão, vamos imaginar que Abraão ele se assemelhava a um perfume no canto guardado, que não tinha utilidade nenhuma, mas quando colocado no ambiente certo, quando colocado e vivendo o propósito de Deus, quando Deus revelou quem Ele era, ele se tornou útil, ele começou a espalhar essa fragrância. Assim como o Senhor fala com Abraão, Ele fala comigo, Ele fala com você, que nós não podemos ficar parados, nós precisamos espalhar a boa obra, nós precisamos espalhar o Evangelho, sabe? O Senhor fez em nós e nós precisamos influenciar pessoas de maneira positiva, seja em nossas casas, no nosso trabalho, na nossa escola ou na nossa faculdade, onde quer que você for, você precisa ser a luz, você precisa ser aquele que testemunha o agir de Deus. Só que é por isso que é importante a gente ter um bom testemunho. Porque muitas das vezes nós somos as únicas pessoas que são cristãs. Nós somos as únicas pessoas que as pessoas conhecem a Cristo, sabe? Nós precisamos representar Cristo. E o Senhor nos chama para ser imagem e semelhança dEle. Ele nos chama para representar o Evangelho dEle, sabe? Para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de entrega, uma vida de intimidade. O Senhor convida você que está assistindo esse vídeo a entrar no íntimo, porque lá o Senhor revela quem Ele é. Lá Ele fala com você, lá Ele profetiza sobre a sua vida, lá Ele te dá promessas. E uma coisa importante você entender, que esse íntimo é para você buscar o Senhor, sabe? Nesses últimos dias a gente tem visto isso, sabe? Deus está nos convidando a voltar ao secreto, a viver o propósito dele, a buscar o Espírito Santo, a buscar o agir do Senhor. E você que ouviu essa ministração até aqui, você deve estar pensando assim: nossa, que chatura, eu vou ter que abandonar aquilo que o Senhor está mandando eu abandonar, eu vou ter que passar por um processo de cura, é dolorido, é sofrido, às vezes você se sente sufocado, confuso, sabe? Quantas das vezes eu me sentia sufocada, quantas das vezes eu me sentia frustrada, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para você, da mesma maneira que o Senhor falou com Abraão, que não era punição, que não é punição isso, mas é para que você compreenda o que o Senhor quer fazer na sua vida. Isso é uma ação necessária para que Deus transforme a nossa história, para que Deus transforme a nossa vida, sabe? Para que depois que você for curado, para que depois que você seja restaurado e para que depois que o Senhor se revele a você possa espalhar ao mundo, você possa falar e testemunhar o que Cristo fez na sua vida, sabe? Para finalizar, portanto, o Leleha significa deixar para trás tudo que faz o homem ser previsível, tudo que faz ser um homem limitado. Então, se Deus está convidando você a abandonar esse trauma, se está difícil, vá para o secreto,
Busca o Senhor, porque Ele deseja transformar a sua vida. E Ele deseja que você entregue a Ele aquilo que tem te doído, aquilo que tem feito você sofrer tanto, chorar. Quantas das vezes eu chorei ao Senhor? Sabe, quantas das vezes Deus me falava: filha, eu estou aqui. Eu quero dizer para você, você não está sozinho, Deus está contigo, mas Ele deseja que você entrega nas mãos dEle, descansa nele, busca Ele, Ele deseja curar você. Então, não fique achando que você está sofrendo tudo isso à toa, porque existe um propósito para tudo isso, existe um motivo pelo qual o Senhor faz a gente passar por tudo isso, porque Ele não deseja que nós sejamos imaturos, fracos e frágeis. Ele deseja nós sermos pessoas curadas, maduras, fortes. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, que você será forte, que você será abençoado, que você viverá o melhor de Deus e que você irá conhecer o Senhor nesses dias, que o Senhor irá se revelar a você, em nome de Jesus. Então, meu querido, você só descobre a sua identidade, o seu propósito, se relacionando com Jesus. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir ao mundo, Ele te criou, Ele te deu um chamado, Ele te deu um propósito, um sentido. E eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Eu irei orar daqui, mas da mesma forma que o Espírito Santo habita aqui sobre mim, Ele habita sobre você. Não fique calado, sabe? Ore ao Senhor, clame ao Senhor para que Ele fale com você. Clame ao Senhor para que você viva o propósito pela qual você foi criado. Clame ao Senhor para que Ele se revele a você. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deseja falar conosco, Senhor. O Senhor deseja se relacionar conosco, Pai. O Senhor está à porta, Senhor. Oh, Jesus, quantas das vezes, Senhor, nós negligenciamos o agir do Senhor. Quantas das vezes, Senhor, nós queremos assumir o controle, Senhor. Quantas das vezes, Senhor, nós sentimos incapazes, Senhor. Mas o Senhor deseja entrar em nossas vidas e transformar os nossos corações. O Senhor deseja se revelar a nós. O Senhor deseja, Senhor, que nós entregamos tudo aquilo, Senhor, que aflige os nossos corações, Senhor. Oh, Pai, eu desejo, Senhor Deus, eu escolho, Senhor, viver para Ti, Senhor. Nós escolhemos viver para Ti, Senhor. Escolhemos viver o novo do Senhor, Pai. Oh Deus, o que o Senhor possa alcançar a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa se revelar a elas, oh Pai, e que elas possam abandonar aquilo, Senhor, que tem impedido as cadeias, oh Pai. Quantas das vezes elas têm sentido sozinhas, cansadas, Senhor, oprimidas, oh Pai, mas o Senhor deseja, Senhor, quebrar essas cadeias, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor quebra, Senhor, toda cadeia, Senhor Deus, repreenda, Senhor, todo mal, Senhor, ó Pai, ajuda o teu filho, Senhor, sustenta os teus filhos, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos superar, Senhor, que nós possamos viver pela fé, Senhor, e que nós, dia após dia, Senhor, possamos alimentar o nosso espírito, envolver com o Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, a partir do momento que fomos curados, sarados, ó Pai, possamos, Senhor, manifestar a Tua glória, Senhor, que nós possamos ser representantes de Cristo, Senhor, possamos ser como Jesus era, Senhor, Pai, manso e humilde de coração, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos viver segundo a Ti, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alcance a vida dos Teus filhos, Senhor. Sare os Teus filhos, sustente os Teus filhos, Senhor. Mostra a eles, Senhor, que o Senhor está com eles, oh Pai. Mostra a eles, Senhor, que o Senhor deseja se relacionar com eles, oh Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Se você é a primeira vez que você está ouvindo falar de Deus e você deseja convidar o Senhor para entrar na sua vida e aceitar Ele como o único Senhor e Salvador, eu vou estar orando por vocês durante essa semana. Comente aqui nos comentários se você quiser me mandar uma mensagem,
um direct no Instagram. Eu irei responder vocês. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito mais com você. Compartilhe esse vídeo, porque existem pessoas que precisam conhecer a Cristo. Pessoas que precisam ser transformadas pelo agir do Senhor. Eu convido a você a se inscrever nesse canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e que em nome de Jesus o Senhor abençoe a semana de vocês, sustente vocês na caminhada. Amém? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.